Boa noite, boa tarde, boa tarde. Hoje, 31 de outubro de 2022. Eu sou o Geraldo, estou na escola de Ipatinga. Hoje, nossa terceira aula de técnicas de controle, unidade curricular 11 do técnico de automação industrial. Estou com as turmas de Uberlândia, turma 1 e turma 2. Espero que esteja tudo bem com vocês. Aqueles que, porventura, não puderem assistir a aula nesse momento, essa aula está sendo gravada e vou deixar o link disponível para vocês no portal ainda hoje. A qualquer momento, vocês tendo alguma dúvida, alguma sugestão, alguma opinião, podem se manifestar ativando o microfone ou escrevendo no chat que eu estou acompanhando. Boa tarde, Camila e Sara, que eu não havia dado boa tarde ainda. Sejam bem-vindas. Vamos que vamos. Nesse final de semana passado agora, resume-se como ontem, encerrou o prazo para entrega da atividade 1, cujo valor era 20 pontos. Aí já abriu agora para vocês o prazo para a atividade 2, tá? Que vai até o dia 13 do mês que vem, daqui a 2 semanas, tá? Dia 13 de novembro. São exercícios relacionados à técnica de interface, resultado esperado, resolução dos exercícios, a estudar o livro C11, capítulo 8, então, tá? Múltipla escolha. Quaisquer dúvida, não deixe para a última hora, tá? Faça uma leitura o quanto antes. Se tiver alguma dúvida, manda mensagem para mim, publica no fórum, que a gente vai estar olhando lá. Tranquilo, tranquilo? Então, vamos que vamos. Hoje, o que a gente vai falar, né? A gente vai falar sobre software starter, inversor de frequência e processo industrial contínuo. Nossa referência bibliográfica é o livro Técnicas de Controle, da UC11. Está disponível para vocês no portal. E literatura complementar, a gente tem o livro Controle de Processos Industriais, provavelmente na biblioteca da escola de vocês deve ter. Controle por software starter e inversores, né? A gente vai abordar aí o funcionamento e as características das chaves eletrônicas. A gente tem dois tipos, né? As chaves eletrônicas são a software starter e os inversores, e veremos os principais parâmetros de configuração desses drives. Também a aplicação desses dispositivos em circuitos elétricos e as vantagens e desvantagens em comparação com as ligações de motores elétricos, que também é uma técnica de controle bastante utilizada na indústria, tá? O controle através das chaves eletromagnéticas, que a gente chama de contator. Chave eletrônica soft starter, partida suave. O avanço da eletrônica permitiu a criação da chave de partida a estado sólido, que consiste em um conjunto de pares de tiristores, cuja abreviatura são os SCR, são retificadores controlados de silício, ou combinações de tiristores de outros, e um em cada borne de potência do motor. O ângulo de disparo de cada par de tiristor é controlado eletronicamente para aplicar uma tensão ajustável aos terminais do motor durante a aceleração e a desaceleração. A ideia do criador da software starter é criar um sistema capaz de começar, quando eu energizar o motor, colocar um valor muito mais baixo do que a tensão normal de partida dele e ir aumentando de forma linear num tempo
previsto até atingir a tensão nominal, gerando uma rampa de partida ou uma rampa de aceleração. E a mesma coisa fazendo na hora de parar. Essa é a ideia principal. No final do período de tempo partida ou parada, ajustável tipicamente entre 2 a 30 segundos, a tensão atinge seu valor pleno após a aceleração e desaceleração. Suave, uma rampa ascendente ou rampa descendente, em vez de submetida a incrementos e saltos repentinos. A ideia é diminuir os picos de corrente. Com isso, conseguimos manter a corrente de partida, tá, da linha próxima à nominal e com suave variação. Tá? Não vai ter pico. Além da vantagem do controle da tensão através da corrente, durante a partida, a chave eletrônica apresenta também a vantagem de não possuir partes móveis ou que gerem arco, tá? O famoso contato do contator. Tá? Como ela é um dispositivo de estado sólido, componente eletrônico, esse abrir e fechar dela é através da física, não da mecânica, como as chaves mecânicas. Esse é um dos pontos fortes das chaves eletrônicas, pois sua vida útil é mais longa, né? Então, a capacidade de fechamento, de abrir e fechar dos dispositivos semicondutores é muito maior do que dos dispositivos mecânicos que sofrem desgaste. De acordo com o funcionamento de um tiristor, para que haja aceleração, ocorre o crescimento da tensão de pico em uma tensão alternada até chegar ao valor total da tensão de pico. Já na desaceleração, ocorre a diminuição do valor de pico da tensão alternada até chegar a zero. A figura abaixo demonstra os gráficos de variação da tensão em cada fase, controlando as fases em um motor trifásico. Então, essa aqui é a estrutura da parte de carga do soft starter, né? O grupo de SCR, um em oposição ao outro, eles estão que a gente chama de antiparalelo, né? Um conduz para um lado, outro conduz para o outro, tá? Em cada momento, não simultaneamente, tá? E aqui a gente tem as três fases, que estão momentos distintos, que elas são fasadas entre si em 120 graus, e esse retificador controlado de silício aqui, ele tem a característica do terminal, terceiro terminal, esse que está solto, que é o gate, e você escolhe o momento certinho que você quer que ele comece a conduzir. Então, aqui no início, aqui durante a partida, que ele quer conduzir no final do ciclo aqui, então a carga só vai enxergar esse pedacinho colorido de tensão. No próximo que já aumentou um pouquinho, depois aumenta mais um pouquinho, aumenta até chegar a encontrar toda a tensão, que a gente chama de pleno. Então você tem essa aceleração. Essa é a ideia. O quadro abaixo demonstra uma comparação entre os sistemas de partida de forma direta, de acordo com o tipo de motor, né? Aqui a gente tem os motores em relação aos terminais, né? 6 terminais aqui, ó, né? Que funcionam 220, 380, 220, 440, execução dos enrolamentos, extensão de serviço, se ele pode usar uma chave partida estrela triângulo, partida com chave série paralela, tá? Um não aqui significa que não pode. E a soft start é característica que ela pode em todas as condições. Tá? Aqui, embora estrela triângulo esteja tudo aqui, mas para estrela triângulo o motor tem que ter 6 terminais, 6 pontas. Se ele for um motor que já fechou em 6 pontas, ele não pode partir em estrela triângulo. Já o soft starter pode, mesmo em um motor que tenha as 6 pontas, as 3 pontas. O funcionamento do soft starter está baseado na utilização de uma ligação de tiristores em ponte, a estrutura fica aqui dentro, comandada por uma placa eletrônica, tá? Que é esse cartão eletrônico de controle aqui, para o ajuste da tensão na saída. A figura abaixo demonstra o esquema da soft starter. Ó, a alimentação chegou, dispositivo de proteção que é um fusível, tá? Uma chave ou um contator aqui, tá? Que faz a alimentação, a seccionadora, por exemplo. Alimentou, tem aqui os transformadores de corrente, eles vão medir a corrente de consumo aqui, mediu de 2 fases, a terceira vai no cálculo, tá? Aqui, para cada fase, você tem um grupo desse aqui, ó, tá? 2 SCR e um resistor em série, um capacitor, que é chamado de snubber, tá? E saída para o motor,
comunicando com o bloco aí dos SR, que o cartão eletrônico, que também recebe informação dos TCs aqui. A IHM, que é um display com teclado alfanumérico aqui, tecladinho de função, não é alfanumérico não, teclado de função aqui, para fazer a parametrização e leitura de dados. Interface de entradas analógica, interface de saídas digitais, tá? Interface de saída analógica, interface de saídas digitais, para fazer as conexões com ele. Então, essa é a estrutura básica de uma chave de partida soft start. Soft start controla a tensão da rede por meio de um circuito de potência pelos tiristores que varia o ângulo de disparo, variando a tensão eficaz do motor. O principal objetivo do funcionamento do soft start é reduzir a tensão de partida do motor elétrico. Como o torque é proporcional a essa tensão, o motor parte com um torque reduzido, tá? Embora você vai reduzir a tensão nos momentos iniciais da partida, mas ele vai perder em torque também, tá? A maioria dos processos não exige torque pleno do motor no momento do arranque dele. Então, a grande maioria dos processos pode estar usando uma soft starter, então. Aqui a gente tem uma figura de comparação, né? Demonstra o gráfico comparativo da corrente de partida para partida direta, partida estrela triângulo e soft starter em relação ao tempo. O nosso gráfico aqui, o deslocamento vertical aqui é a corrente. O deslocamento horizontal é o tempo. Tá? As cores aqui, o vermelho é um motor ligado em partida direta, o azul em estrela triângulo e o verde em soft starter. Observe que nesse momento aqui, no finalzinho aqui, as três correntes vão estar iguais, que ele já fez a partida. A corrente em partida direta, assim que liga o motor, ele atinge o máximo de corrente. Essa corrente chega aí de 7 a 10 vezes a corrente nominal, tá? Que seria essa aqui, ó. Tá? É uma característica porque ele não está girando e o rotor dele, né, como ele não está girando, a gente considera que o rotor está em curto-circuito e bloqueado, tá? Então ele gera uma corrente muito alta. E à medida que ele vai ganhando velocidade, essa corrente vai diminuindo. Quando ele atinge a velocidade nominal, a corrente estabiliza. Uma partida estrela-triângulo, você aplica uma tensão reduzida nele no início, ele dá a partida, reduz um pouquinho a corrente, você conta um tempo, depois você altera o fechamento dele. Quando altera o fechamento e liga novamente, tem um outro pico de corrente aqui, que é menor do que o da corrente partida, mas depois ela estabiliza também. Já a soft starter, ela consegue, tá, no início aqui, arrancar o motor sem ter pico de corrente. À medida que a velocidade vai aumentando, a corrente vai aumentar, vai chegar a ficar acima da corrente nominal, mas depois ela estabiliza a corrente nominal. Então você tem uma curva de apresentação bem melhor na soft start, tá? E isso você consegue através de tendo força no eixo nesse momento. As principais funções da soft starter são controle de tempo de aceleração e desaceleração, né? Rampa de partida, rampa de parada, limite de corrente, né? Você não precisa usar um relé térmico externo para avisar que a corrente excedeu um determinado valor e desarmar. Ele está medindo a corrente o tempo todo, então ele tem essa função. Você pode desativar ele por limite de corrente. Conjugado de partida, né? Você tem como injetar um pico de corrente se você precisar de mais força na partida, isso na parametrização. Você pode também ter um efeito aí que difere nos processos de partida normal, que é frear o eixo do motor, né? Quando você está aplicando tensão no motor, você retira a tensão, ele tende a continuar girando pela inércia. Se quiser forçar essa inércia que tem necessidade de parada imediata, que é um dos itens da norma NR12, né? Bloqueio instantâneo, aí você tem que injetar a corrente contínua no rotor. Ele consegue fazer isso. A gente determina o nível da corrente contínua que vai ser aplicada e o tempo e a duração do período que a gente vai aplicar essa corrente para ele parar. Proteção do acionamento por sobrecarga, tá? Aí está associado à limitação de corrente.
Proteção do motor contra superaquecimento, aí você pode colocar um sensor no motor e ligar esse sensor na entrada analógica e ele vai desligar se atingir um determinado valor de temperatura, né? Detecção de desequilíbrio ou falta de fase no motor, tá? Aí eu acrescento aí também sequência de fase. Então, como ele monitora individualmente cada fase, ele pode verificar que tem um desequilíbrio de corrente. Esse desequilíbrio de corrente aí significa que alguma corrente está fugindo por terra, ou algum enrolamento está rompido, e ele indica erro nessa circunstância, porque o motor a carga homogênea deveria ter as correntes muito próximas uma das outras em condição normal. Falta de fase, né? Se algum cabo na entrada chegar a duas fases só, em vez de três fases, por algum momento, por algum motivo lá uma fase foi interrompida, seja dentro do setor industrial ou no sistema de fornecimento da concessionária, ele desarma o motor. E para muitas aplicações que requer a sentido da velocidade, a sentido de giro do motor, tá? Que não pode, se você inverter duas fases, ele inverte o sentido, mas você não pode permitir que ele circule em sentido contrário, você coloca lá a sequência de fase. Então, se as fases não tiverem na sequência progressiva, que vai rodar no sentido normal da máquina, ele não deixa a máquina ligar, ele dá um erro de sequência de fase. Então, todas as funções ele tem, já vem incorporadas, você não precisa agregar nada na software starter. Formas de ligação da software starter, né? Existem duas formas de ligação, basicamente duas, né? Mas tem várias formas também, né? Ligação direta, né? A software starter é ligada diretamente à rede e ao motor. Dependendo do tipo, pode ser ligado diretamente com auxílio de contatores, com disjuntores, tá? Fusíveis, relé de sobrecorrente. A figura abaixo demonstra esse tipo de ligação, né? Tem as três fases aqui. Colocou aqui um contator, ó. Tem uma bobina de um contator aqui, uma chave seccionadora e os fusíveis. Então a chave está aqui. Mas normalmente é disjuntor, se for para corrente muito elevada, é fusível. Corrente baixas, assim, até 50, 60 amperes, tá? O disjuntor é mais viável. Acima de 60 amperes, o fusível é mais viável, né? Principalmente financeiramente. E a outra opção é a ligação do contator em paralelo, que a gente chama de contator bypass. É feita para reduzir as perdas do soft starter quando o motor está em regime de normal de trabalho, tá? Ele não consegue entregar, por exemplo, se a gente está trabalhando com 220, o motor vai estar lá 220 menos mais ou menos 3 volts. Aí, se esses 3 volts fazer diferença para você, você põe um contator em paralelo aqui e parametriza a função de relé de bypass, ele vem cá e faz essa função. Em alguns fabricantes, eles conseguem também, através da parametrização, permitir que você use um bypass para facilitar o uso, a economia das chaves. Você pode ligar a mesma soft start em 5 motores diferentes, aí você pode partir um de cada vez usando a soft start, você parte, coloca o contator, tira a soft starter desse motor, passa ela para outra, tudo por comando por contator. O circuito é bem complexo, mas a ideia é economizar uma soft starter, tá? Gastar uma soft starter lá só para N motores, tá? Essa é a ideia. Diagrama de ligação de um soft starter, né? O soft starter possui um determinado número de entradas e saídas digitais e analógicas, tá? As entradas podem ser parametrizadas para comando, controle, sinalização. As tensões de operação podem ser de 24 volts, 110, 220 volts, dependendo do fabricante, né? Essa é a tensão de comando. Aqui a gente tem um diagrama de ligação do soft starter. A figura aí demonstra o diagrama de comandos da soft starter. Aqui a alimentação dela vem aqui. No caso aqui está com um disjuntor motor, né? A proteção sobre tensão. Um botão de liga, um botão de desliga e os contatos aqui. Então, você tem todas essas características. E aqui você tem, por exemplo, já as saídas aqui, né? Fica já pré-configurado. Você tem algumas facilidades de poder alterar na parametrização. Essa aqui é para falha,
Essa aqui é para a partida concluída, avisar que a tensão já atingiu o valor pleno. O contato para freio, né? Se eu tiver um freio externo no sistema, quando eu tiver que frear, ele vai vir cá e ativar. Aqui a gente tem um exemplo de uma prática que a gente realiza aqui na escola, né? Soft Start é toda essa caixinha aqui com a designação A1, né? Aqui a gente põe o disjuntor motor na entrada dela, saída vai ligar o motor, e aqui tem muita conexão aqui, porque tem bornes, né? Esses números aqui são bornes, mas a gente tem 4 botoeiras aqui, a gente dá lá na ficha de parametrização, a gente define a função de cada uma dessas botoeiras e de cada uma dessas lâmpadas, através da folha de parametrização, a gente faz a função, né? No caso desse aqui, ó, o H3 vai indicar o erro, qualquer tipo de erro, o H4 vai indicar a frenagem, e o H5, funcionamento. Tá em funcionamento. Parametrização, né? Parametrizar significa inserir dados de configuração de parâmetros, né? E a parametrização, ela se divide em vários tipos de parâmetros, né? Por categoria, assim dizendo. Então, a gente tem os parâmetros de leitura, né? Variáveis que podem ser visualizados no display, mas que não podem ser alterados pelo usuário. Então, eu só vou visualizar, só posso ler. Por exemplo, tensão de saída, corrente de saída, fator de potência, potência ativa, potência reativa, entre outros. Parâmetros de regulação, né, são os valores nominais de tensão e da corrente da chave, sequência de fase, tempo, tá? Tempo de aceleração, tempo de desaceleração, nível da frenagem CC, pulso de tensão de partida, trabalho com efeito bomba, tá? Que ela tem uma função só para trabalhar com bombas de puxar água, né? Bombas hidráulicas. As parâmetros de configuração, né, define as características da chave, as funções a serem executadas, bem como as entradas e saída, qual vai ser a função da entrada, qual vai ser a função da saída, parâmetros de relé de saída das entradas, endereço de comunicação, se ela for ligada em rede, tem algumas que aceitam conexão em rede, aí elas recebem comando por rede. Aí tem que ter um endereço de rede dela. Aqui alguns exemplos de parâmetros, né? Não vou ficar lendo todos aqui. Vocês, quando forem fazer prática aí, vocês vão ter uma tabela com os parâmetros das de vocês, né? Que são os parâmetros de regulação, parâmetros de leitura, tá? Então, todas essas características aí. Dúvida sobre Soft Starter? Alguma pergunta, alguma colocação? Falem comigo. Sem dúvida, Camila. Então, vou seguir. Se tiver alguma dúvida, vocês podem escrever que a gente tenta tirar. Agora nós vamos falar de inversor de frequência. A Soft Start ela só serve para atender partida e parada de motores, tá? O inversor faz outra função, tá? O inversor de frequência é um equipamento eletroeletrônico capaz de converter a tensão alternada da entrada com frequências constantes, né? A nossa rede, por exemplo, o padrão dela é 60 Hz no Brasil. Então, a gente tem um valor de tensão, por exemplo, 220, 60 Hz, tá? E a velocidade do motor é em função da frequência da rede. Se eu não conseguir alterar a frequência da rede, eu não vou alterar a velocidade do motor de indução trifásico. Modulando a tensão e depois gerando na sua saída uma tensão novamente alternada. Então, o que o inversor de frequência faz? Ele pega a tensão da rede, retifica e transforma em contínua. Depois ele pega a tensão contínua, inverte, por isso que chama inversor, inverte para alternada. E é inversor de frequência porque ele inverte para alternada, possibilitando a determinação de um valor de frequência diferente de 60. Pode ser abaixo ou acima, inclusive os próprios 60. Aí, variando a frequência, eu consigo variar a velocidade do motor de indução trifásico. Essa é a ideia dele. Porém, a tensão possui sua frequência controlada e variável, que permite controlar a velocidade e o torque de motores de indução trifásico. Essas duas características provêm os sistemas em que são inseridas de uma infinita gama de possibilidades, sendo aplicada em máquinas, equipamentos e processo industrial.
Então, a ideia do inversor de frequência é ligar, instalar um inversor para variar a velocidade de um motor com velocidade fixa, que é o motor de indução trifásica. Então, essa é a aplicação principal do inversor de frequência. Os inversores de frequência, também conhecidos como conversores de frequência ou inversor CA, são equipamentos utilizados na indústria para controlar a velocidade e o torque de motores elétricos de indução trifásicos. Aqui a gente tem a imagem do CFW9, um maior e um menor, né? Aí a capacidade que ele tem de entregar energia, a potência que a gente fala, em função do motor, que vai alterar o tamanho. Esse inversor aqui é um inversor muito bom, já saiu de linha da WEG, mas é excelente. Muitas escolas de Senai têm, aqui em Patinga a gente tem 2 dele. A nomenclatura mais popular utilizada é inversora de frequência, porém o inversor é um dos componentes internos do inversor de frequência, que é composto basicamente por 4 blocos. Circuito de entrada, composto de diodos retificadores para converter a tensão alternada em contínua, né? Chega ao trifásico, retifica, entrega contínua. Circuito intermediário, que inclui um banco de capacitores eletrolíticos para fazer o filtro. E o circuito de filtragem de alta frequência, que é um indutor em série, que suaviza as variações de tensão e gera na sua saída uma tensão CC fixa. A função desses indutores é diminuir o que a gente chama de harmônicas, né? Esses circuitos de chaveamento eletrônico, os inversor, soft start, eles geram muito ruído, né, na rede. Então, esses filtros ajudam a diminuir. Circuito inversor compreendido por transistores, a gente chama de transistor IGBT, que é a abreviatura de transistor bipolar de porta isolada, tá? Que chaveia a tensão CC proveniente do circuito intermediário e gera uma saída PWM. Esse sistema de PWM é modulação de largura de pulso. De acordo com a largura do pulso, ele modula a tensão para a carga, aproximando sua forma de uma forma senoidal. A tendência é querer gerar uma senoidal, mas na realidade ele gera uma onda quadrada. Os circuitos de controle, onde são controlados os disparos dos pulsos, acionam os IGBTs e geram as formas de onda necessárias para o controle da velocidade e torque de motores, além de armazenar a parametrização do inversor de frequência. Os sistemas anteriores ao inversor de frequência não possibilitavam grande grau de precisão no ajuste da velocidade ou do torque, impedindo que a indústria empregasse em processos produtivos eficazes e de qualidade. A evolução tecnológica em certos processos e máquinas só foi possível pela utilização de inversores de frequência. Eu tenho digamos assim, a visão, né, que eu trabalhei no setor industrial, entrei na indústria, saí em 99, e eu saí quando o inversor de frequência estava entrando no setor industrial. Então, as plantas que eu trabalhei eram todas sem inversor de frequência. Trabalhei algumas com a chegada do inversor de frequência, que era muita novidade, e a gente via os processos mudando bastante coisa. Então, era bem complexo e hoje ficou bem mais simples com o inversor de frequência. Então, é uma revolução, né? Não uma evolução. Os inversores de frequência são utilizados na indústria para substituir equipamentos rústicos de variação de velocidade, variadores mecânicos com polias e engrenagens, os variadores hidráulicos, que tinham uma forma muito ineficiente de controlar a velocidade, e além, é claro, do grande espaço que era necessário nas máquinas e processos para sua instalação. Então, fazer uma variação de velocidade na máquina era completo, né? Jogos de engrenagens, jogo de polias, tá? Fazer a alteração da velocidade em funcionamento ainda era mais complexo, tá? Era praticamente impossível, tá? Praticamente. Tinha alguns recursos que o setor tinha, mas tornava a máquina quase que inviável. Aí veio o inversor de frequência para o melhor motor que tem, que é o motor de indução trifásico, e resolveu esse problema, e hoje céu é o limite, tá? E o princípio do inversor de frequência, ele é usado nas máquinas dos carros elétricos hoje, tá? Não é idêntico a esse inversor de frequência, mas não deixa de ser um inversor de frequência, tá? Mas ele é um específico motor. O motor da linha automotiva para os veículos elétricos é um motor altamente tecnológico, não é um motor tão simples quanto o motor de indução, mas ele tem o mesmo princípio, né? A criação de 2 campos, um campo interagindo com o outro, mas a nível de eficiência e custo, ele é muito melhor.
Princípio de funcionamento, né? O funcionamento de um inversor de frequência consiste em receber uma tensão alternada e retificar esse sinal através de outros, gerando uma tensão contínua. Filtrar a tensão contínua resultando da retificação e utilizar essa tensão contínua filtrada como entrada do circuito do inversor. Realizará a conversão em corrente alternada através do chaveamento dos transistores. O chaveamento gerará uma série de pulsos com largura controlada à variável PWM. Fica comparando elas e vai modulando por largura de pulsos. Ao aplicar essa saída da tensão pulsada de um motor, a forma de onda resultante através do enrolamento do motor será semelhante à forma senoidal de um circuito alternado. Tá? Aqui a gente tem o bloco, né? O bloco do retificador, pega o alternado, retificou, trifásico, gerou um filtro, tá? E é lógico que a ligação aqui tem um indutorzinho aqui, mas foi desprezado. E aqui o bloco inversor, esses 6 transistores aqui. Podemos notar que a rede CA é retificada logo na entrada, através de um capacitor de filtro. Tá aqui, forma-se o barramento da tensão contínua e o circuito intermediário. A tensão CC pode chegar aqui a 380 volts para as redes trifásicas 220 e 660 para redes 380. E alimenta os 6 IGBTs, 3 em cima, observe que são ímpares em cima e pares embaixo, tá? Para fazer o chaveamento. Sempre vai ter um de cada fase, que vai ser uma fase, outra fase, outra fase. Tá? Sempre vai ter um em cada fase sendo acionado, 2 em cima e um embaixo. Nunca 3 em cima, nem nunca 3 embaixo. Os GBT são chaveados 3 a 3, formando uma tensão alternada na saída, o V e W, que vai ligar o motor, defasado de 120 graus elétricos, exatamente como na rede A. A única diferença é que, ao invés de uma senoide, teremos uma forma de onda quadrada, portanto, o motor elétrico CA alimentado por inversor tem os terminais de onda quadrada de tensão. O circuito que acopla os GBTs é um elemento responsável pela geração dos pulsos de controle de transistor de potência, atuando sobre a taxa de variação de chaveamento dos transistores. Tá? Controlamos a tensão e a frequência do sinal gerado. Isso permite ao conversor até ultrapassar a frequência da rede. Tá? O método de modulação de PWM, né, modulação por largura de pulso, fornece ao motor uma corrente senoidal a partir de chaveamento na faixa de 2 kHz. Então, aqui é a característica, olha, toda vez que o nível de tensão passa, volta a frequência, tá? A cada comparação aqui, ó, vem cá, ficou aqui, ó, o nível da tensão está pequeno aqui, o pulso é pequeno. O nível vai aumentando, o pulso é maior. Aumentando ele é maior, vai aumentando ele é maior. Diminuiu, ele vai diminuindo a largura do pulso. Então, a modulação por largura de pulso proporcional ao nível da comparação entre o mínimo e o máximo. Escolha do inversor. Para a escolha do tipo de acionamento, é importante analisar o trabalho que será realizado pelo motor. Busca identificar informações sobre a necessidade de maior controle de velocidade e torque nas atividades que serão realizadas pelo sistema. A seguir, apresentamos algumas atividades que necessitam de maior de controle de velocidade e torque. São elas: movimentação de esteira, né? As esteiras têm que controlar a velocidade, elas não podem ser ligadas e desligadas na velocidade máxima, né? Senão ela pode danificar o produto, mudar a posição do produto. Controle de dosagem e alimentação de matéria-prima, né? Através de volumes, né? De fluxo. Variação e controle da vazão ou de fluxo de sólidos, líquidos e gases, na velocidade de uma bomba também dá. Elevação e movimento de objetos em ponte rolante, né? Sistema mecânico lá para fazer o controle da velocidade, você faz a elevação. Controle de pressão em linha de processo, através de bomba, né? Aí você aumenta ou diminui a pressão. E até mesmo controle de nível de tanques, reservatórios e vasos. Então você tem todas essas possibilidades. Nessas atividades, a utilização de inversor de frequência espacial aos motores é uma excelente escolha, pois permite atuar sobre os motores e fazer com que trabalhe em infinitas faixas de velocidade, desde velocidade muito baixa até a velocidade mais alta, inclusive maior do que a velocidade nominal dele, possibilitando sua atuação no atendimento de pontos de ajuste desejados em cada processo, determinando por cada fabricante de equipamento conforme a figura. E do lado esquerdo aqui a gente tem alguns da VEG e do lado de cá da Siemens.
Trazemos um exemplo simples de aplicação do inversor de frequência, onde a atuação em cima da velocidade alcança o objetivo de controle de pressão. Com isso, é possível fazer analogias com diversos outros controles sofisticados. No transporte de materiais sobre uma esteira, existe a possibilidade de controlar a velocidade da esteira, mas também de controlar o torque, que é a força que a esteira vai transportar, mesmo em baixas velocidades. Ainda seja possível girar o motor e prover o sistema de força necessária para movimentar, ou seja, você vai ter uma velocidade quase parada, força para movimentar o motor. Em controles de dosagem, é possível controlar a aceleração, a velocidade de trabalho e a desaceleração para dosar a quantidade exata do material desejado, seja a partir de medição de peso ou de fluxo de matéria, ou até mesmo conhecendo cada rotação do motor empurra o material, que é o sistema da bomba de combustível, por exemplo. Não confunda soft starter com inversor. Enquanto o inversor é projetado para controlar a velocidade e o torque de um motor ao longo de seu funcionamento, o soft starter é capaz apenas de controlar a partida e a frenagem. Então, o inversor trabalha fazendo o controle em todo momento, na partida, na parada e no trabalho. Soft starter só olha partida e parada. Trabalho ela não olha. É por isso que os motores menores que 3 cavalos, tá? O custo do inversor é semelhante ao de um soft start, tendo essa vantagem de oferecer a rampa de partida e frenagem. Na hora de comprar soft starter, para motores de até 3 CVs, é melhor comprar um inversor. Para motores maior que 3 CV, o inversor tem um custo maior do que o soft starter. Se o seu objetivo é só controlar partida e parada, aí vale a pena comprar só soft start. Se o objetivo é controlar a velocidade, tem que comprar um inversor. A instalação de um soft start é semelhante à de um contator, papel que exerce após a rotação do motor, tá? Controle do inversor de frequência, tá? O sistema de controle interno dele, tá? Existem dois tipos de controle dos inversores de frequência disponíveis no mercado, tá? Na realidade, quando você chega no setup do manual, lá você tem mais, mas tem um que tem dois ou três que são a mesma categoria, que é o escalar, e um que é o vetorial, tá? É o controle escalar e vetorial. E a diferença entre ambos está basicamente na curva torque barra rotação. O inversor escalar, por sua vez, por ser uma função V sobre F, pega o valor da tensão da entrada e divide pela frequência da entrada. E você vai ter uma constante. Essa é a proporção. Aí, quando eu quiser uma determinada frequência no motor, eu multiplico a frequência por aquela proporção e vou ver a tensão que vai ter no motor. Então, essa é a reta de trabalho dele. Não oferece alto torques em baixa rotação. Então, quanto menor a frequência, menor será o valor da tensão, pois o torque é uma função direta da corrente que alimenta. A curva V sobre F pode ser parametrizada no inversor escalar. Já o inversor vetorial não possui curva de parametrizada. Na verdade, essa curva varia de acordo com a solicitação de torque. Portanto, ele possui circuitos que variam a tensão e a frequência do motor através do controle das correntes de magnetização e do rotor. Enquanto o escalar preocupa com a relação V sobre F, o vetorial ele trabalha com I sobre F. O que gera o magnetismo não é a tensão, é a corrente. Então, eu mantendo a corrente constante, meu magnetismo está constante. O inversor vetorial é indicado para torque elevado com baixa rotação, controle preciso de velocidade e torque regulável, e o escalar é indicado para partidas suaves, operação acima da velocidade nominal do motor e operação com constantes reversões. O escalar, tá? O inversor escalar, mais comum, mais barato. Quando começaram a fabricar todos eram escalar, depois criaram o vetorial, aí alguns eram escalar vetorial e tinha alguns que eram só escalar. Hoje, como a tecnologia já expandiu bastante,
Todos que você compra no mercado, já vêm com a condição de ser escalar e vetorial. Você escolhe qual tecnologia que você vai usar. Variamos a velocidade do motor utilizando a lei tensão-frequência constante. Aproximadamente a velocidade do motor é proporcional à proporção de V sobre F, e o inversor proporcionará ao motor conjugados pré-determinados, mas não compensará por necessidades conjugadas especiais, principalmente em velocidade baixa. Em velocidade muito baixa, você consegue parar o motor com a mão para esse tipo de controle. Nessa velocidade, o boost do inversor pode ser configurado para compensar as perdas. Aí, para justificar o uso desse tipo de inversor, ele tem um parâmetro lá que você habilita esse boost aí, que é um reforço. Aí, para velocidades baixas, ele vai dar um reforcinho, ele vai aumentar a proporção da tensão. Tá? Mas só para velocidades baixas. Qualquer carga que possua patamar de controle de torque constante para variação de velocidade, ou mesmo funções quadráticas, pode ser controlada via inversor escalar. Exemplos escalares: ventiladores, calandras, bombas, essas bombas de puxar água, as bombas hidráulicas, né? Sequência de motores, entre outros. O sequencial de motores você vai trabalhar na partida e na parada, na aceleração, assim dizendo. O inversor vetorial, né? Controles vetoriais são do tipo tensão e de fluxo, que a gente fala de corrente, que é o fluxo magnético pela corrente. Os controles vetoriais de tensão, a tensão do motor é calculada pelo programa do inversor e compensa em parte os conjugados do motor. Uma das técnicas de fazer o controle vetorial de tensão é manter o escorregamento constante, ou seja, a diferença entre o campo girante e o eixo constante. Esse controle melhora a eficiência do motor, pois trabalha com tensões menores, quando o conjugado é menor que o motor, comparando com inversores escalares. Inversores com controle vetorial de fluxo mantêm o fluxo magnético do motor constante, diferentemente do fluxo vetorial de tensão, que é um conjugado e é controlado pelo escorregamento. O campo é diretamente proporcional ao conjugado motor. O controle vetorial é utilizado quando precisamos de controle maior em malha fechada, com a utilização dos encoders. Tá? A gente vai falar disso. Os inversores vetoriais necessitam de programação de todos os parâmetros do motor, né? Então, como ele trabalha com fluxo magnético, quem produz o fluxo magnético é o motor, ele vai precisar saber da resistência elétrica das bobinas do motor, da indutância da bobina do motor, das correntes nominais do motor, vai saber os dados de placa e mais alguns. Normalmente, alguns não estão na placa. E para facilitar esse setup, né, que alguns inversores dispõem de sistemas de ajuste automáticos, também conhecido como autotune, não sendo necessária a pesquisa dos dados do motor. Então, quando você vai lá e escolhe o tipo de controle, que passa para o controle vetorial, aí o controle vetorial, imediatamente ele pede os dados do motor. Aí, antes dele pedir os dados, ele pergunta se você vai inserir os dados ou você quer que eu faça a leitura automática. Aí, se você escolher pela leitura automática, você vai validar o processo e ele vai perguntar se o motor está ligado lá, e vai ligar o inversor e vai aplicar vários níveis de tensão no motor. O motor vai fazer barulho no radar, às vezes só dá uma fração de volta lá, e ele consegue colher matematicamente, ele pega todo o modelo matemático do motor e carregar para si. Ou seja, aquele motor ali, ele tem todos os dados dele que eu não digitei, ele consegue colher automaticamente. Vocês veem as características de tecnologia que tem o inversor vetorial. A principal diferença entre inversor escalar e vetorial deve-se à capacidade dos inversores vetoriais em impor torque necessário ao motor de forma precisa e rápida, permitindo uma elevada velocidade de resposta dinâmica às variações bruscas de carga. Aumentou a carga, ele precisa gerar mais campo magnético. Ele vai lá e faz essa correção. Os inversores escalares apresentam uma resposta dinâmica bem mais lenta, demorando mais para reagir a qualquer alteração de velocidade ocorrida ou solicitada. A maioria das partes dos inversores hoje existentes no mercado, através da setagem de simples parâmetros, conseguimos o elemento escalar ou vetorial, com ou sem realimentação. Tá? A maioria deles a gente tem essa característica. Aí o módulo dos inversores, né? Os inversores apresentam construções similares, independente do fabricante do modelo.
Basicamente, os inversores são construídos por dois módulos, os módulos de potência e o módulo de controle. Isso aqui a gente tem o módulo de potência, né? É geralmente constituído de uma fonte retificadora, que é esse cara aqui do lado esquerdo. O barramento CC, aqui a gente tem o indutor que eu citei com vocês aqui. Então, um magnetismo que consegue anular o outro a nível de interferência, para não deixar a interferência vir da rede para cá, nem de cá para a rede. Tá? Aí depois a gente tem aqui o capacitor e os módulos IGBT aqui, ó, transistor de porta isolada, para fazer as conexões. O módulo de controle, né, é composto basicamente pela nossa CPU, né, um sistema microcontrolado, é um computador, por bloco de interface digital e por bloco de interface analógica. Aqui é a CPU, que faz a comunicação com os IGBTs aqui através do PWM, vai conectar com a IHM, com a interface do homem-máquina ali, que é o terminalzinho de programação e de leitura, e as interfaces de controle dele aqui, né, interface serial, entrada analógica, saída analógica, entrada e saída digital. Então, tudo isso aqui forma a unidade de controle ou módulo de controle do inversor. A IHM, né, interface homem-máquina, que é o displayzinho aqui, é um display que possui alguns botões de navegação, tá? Algumas teclinhas de funções, né? Através da utilização de botões podemos acessar e modificar os parâmetros internos do inversor de frequência, como potência, máxima do inversor, corrente, tempos de rampa, de aceleração, desaceleração, configuração de entradas digitais, configuração de porta de comunicação, entre outras. Aqui, e tem um displayzinho aqui para indicar os valores, né? Parametrização, né? Para que o inversor funcione a contento, não basta instalar corretamente, não é só ligar fio, é igual um CLP. Tá? É preciso informar a ele em que condições de trabalho ele vai operar. Essa tarefa é justamente a parametrização do inversor. Quanto maior o número de recursos que o inversor oferece, quanto maior será o número de parâmetros disponíveis. As funções do inversor de frequência são executadas de acordo com os parâmetros pré-definidos alocados na CPU. Os parâmetros são agrupados de acordo com suas características e particularidades, conforme apresentados em seguida. Tá? A gente tem os parâmetros de leitura, né? São os tipos deles, o grupo variável que podem ser visualizados no display, mas não podem ser alterados pelo usuário. Exemplo, tensão de saída, corrente de saída, tensão do barramento, as potências. Os parâmetros de regulação são os valores ajustáveis a ser utilizados nas funções do inversor de frequência, como frequência mínima e máxima, tempo de aceleração e de desaceleração, frequência de jogue, que é o posicionamento. Os parâmetros de configuração, né? Define as características de inversor de frequência, as funções a serem executadas, como a configuração das entradas e saídas, por exemplo, parâmetros de relés de entrada e saídas, analógico digital do inversor de frequência, ou seja, qual a função que aquela entrada vai ter. Parâmetro do motor, tá? Indica as características nominais do motor, como, por exemplo, a corrente, a tensão, rendimento, velocidade máxima, entre outros. Os parâmetros especiais, alguns modelos de inversor disponibilizam a função de controle PID, né, o famoso proporcional integral e derivativo, que pode ser usada para fazer o controle do processo em malha fechada, tá, por meio desses parâmetros. Pode-se, por exemplo, definir os ganhos do controlador, bem como um tipo de ação. Né? Eu posso pegar um transmissor de nível, ligar ele no inversor, tá? O inversor tem entrada na analógica de 4 a 20, transmissor de 4 a 20, e definir o funcionamento. Tá? Aí o meu set point ele seria, por exemplo, um potenciômetro na outra entrada analógica, um valor fixo, aí ele define esses dados. Exemplo aqui, a gente tem a parametrização do inversor CFW9, tá? As configurações elétricas dele aqui, né? A entrada digital, né? DI1, ligado na chave S2, DI2 na chave S3, demais entradas sem conexão, entrada analógica ligada no centro do potenciômetro, construído o parâmetro P00, no caso, como é o da VEG, né? O P00 é a senha para alterar parâmetro. Então, a senha dele é 5. Se eu digitar o número 5, aí ele permite que eu faça alterações dos parâmetros. Antes de iniciar a parametrização, faço o download do P204. Esse P204 aqui, ele configura
todos os parâmetros para os parâmetros de fábrica, então ele joga tudo para o valor de fábrica, ele me dá um norte de todos os parâmetros sem eu precisar alterá-los. Aqui a gente tem alguns exemplos aqui dos parâmetros, né? Ó, P100 é o tempo de aceleração, P101 tempo de desaceleração. Na prática, em si aqui, que a gente faz, a gente põe 3 segundos de aceleração, 2 de desaceleração. Tá? A rampa em S a gente põe 0, não habilitando. Aí é tipos de rampa, tem que olhar o manual lá para ver. Referência de velocidade mínima, velocidade máxima, então meu motor vai rodar de 90 a 1.800 RPM. O tipo de controle, né? Então ele é um vetorial sensorless, tá? Então ele é um controle vetorial em malha aberta, sem sensor, tá? Livre de sensor. Os dados do motor, que depois aqui ele vai ler o dado do motor, o tipo de controle dele, né? Tudo aqui. E função das entradas. E aqui, para fazer leitura nele, né? Velocidade do motor, você consegue digitar P02, ele lá vai dar a velocidade do motor. 0,3, a corrente que o motor está consumindo naquela velocidade. 5, qual a frequência que está sendo aplicada no motor. O 7, qual a tensão RMS que está no motor. E o 10, qual a potência na saída, qual a potência elétrica que o motor está absorvendo. Aí são os dados do inversor de frequência. Vocês vão fazer uma prática de inversor de frequência, tá? E a prática de vocês é um controle multi-speed, tá? Velocidades fixas, vocês vão estar trabalhando. Sobre inversor de frequência, alguma pergunta, alguma colocação? A nível de malha, tá? O inversor de frequência pode trabalhar tanto em malha aberta quanto em malha fechada. Obrigado, Camila. Então, vamos falar do processo batelado, então. Processo contínuo, batelado semana que vem. Processos industriais, né? Qualquer operação ou série de operações que produz o resultado final desejado é considerado um processo. Do ponto de vista da produção, o processo é geralmente tomado como lugar onde os materiais e energia se juntam para fazer para fazer um produto desejado. Do ponto de vista de controle, o processo é identificado como tendo um ou mais variáveis associadas a ele que são importantes o suficiente para que seus valores sejam conhecidos e controlados pelo processo, controle de temperatura, de nível, por exemplo. Geralmente, o processo consiste na modificação das matérias-primas colocadas na sua entrada, dos produtos finais obtidos na sua saída. Então, enfia um determinado produto de um lado, retira um produto do outro, tá? Isso é um processo. Através do suprimento de energia durante um determinado período de tempo. O processo pode envolver uma operação mecânica, um circuito elétrico, uma reação química, uma combinação desses eventos. Poderão ser considerados como processo uma simples malha de controle, bem como um complexo sistema de controle pelo computador digital. Por exemplo, temos a nossa planta de produtos lácteos, que pode ser considerada a sua totalidade como um processo. Porém, essa planta pode ser tomada como dois processos distintos. Há um controle de processo de leite, outro controle de água. Dentro do processo de controle de leite, temos as malhas de vazão e nível do produto. Já no controle de água, temos as malhas de processo de vazão, nível e temperatura, sendo que ambas possuem indiretamente malhas de processo de pressão. Como vimos, temos várias malhas de controle dentro de cada processo, que formam um processo maior. E esses processos maiores formam uma grande planta industrial. Então, são um conjunto de processos. Esses processos são classificados em função da operação envolvida e do tempo necessário para cada operação, podendo ser classificado em processo contínuo, que a gente vai estar vendo hoje, e o processo batelado, ou o processo discreto, que a gente vai ver na semana que vem, junto com servo-controle. A maioria das indústrias, que são petroquímicas, siderúrgicas, possuem processos contínuos. As paradas totais nos processos se realizam em intervalos de 1 ano ou mais, que você vai ter uma parada total. O processo contínuo pode levar até vários dias para entrar em regime estável e permanente de produção. As linhas de produção, né? O modelo de Ford, tá? De Henry Ford, é um processo contínuo. Um exemplo é o envase de garrafa. Esse processo é contínuo e uniforme.
produzindo uma grande quantidade de produtos em um curto espaço de tempo. Então, ele é contínuo porque você vai envasando, vai colocando tampa, vai colocando rótulo, aí são vários processos que você tem de forma contínua. Você só faz o processo atual se o anterior for feito, e você só passa para o próximo processo se o atual for feito, e assim por diante. O processo contínuo pode ser descrito como um processo em que a matéria-prima entra de um lado do sistema e o produto final sai do outro lado continuamente. À medida que vai inserindo produto na entrada, vai se retirando produto na saída. Nessa aplicação, o termo continuamente significa um período de tempo relativamente longo, medido em horas, em dias, até meses, dependendo do processo. Todo processo possui um fluxo material de energia ou de ambos, de material, de energia ou de ambos. O fluxo de material ou energia é manipulado sob o comando de um controlador, cujo objetivo é manter a variável do processo em um valor desejado. Esse valor é chamado de ponto de ajuste, que a gente chama de set point. Um exemplo de um processo simples, tá? É o nível de um tanque conforme a figura abaixo. Tá? Então, a gente tem aqui um processinho simples. A entrada do tanque é livre, sua saída é manipulada por um controlador de nível, de modo que o nível seja sempre igual a um determinado valor, que é o set point. Ele pode assumir qualquer valor vazio entre 0 e cheio, 100. Em determinado momento ele pode valer 65% e no outro pode estar 34%. O principal controle automático de processos contínuos se baseia no algoritmo que combina três ações clássicas, que a gente já viu já, proporcional, integral e derivada, e por isso também chamado de controle PID. Então, controle PID vai ser útil numa circunstância dessa aí. Vamos rever o estudo desse complexo tipo de controle, né? Os controles PID estudados nos livros, nos modos anteriores, seja na implementação de dispositivos e equipamentos, na instrumentação e controle e também nos controles utilizados em sistemas lógicos programáveis. Não é para menos, pois esse tipo de controle é um dos mais precisos dessa forma, como utilizados na automação industrial. Aqui é a equação que descreve o controlador PID, né? Tá? A gente tem essa equação aí. E a gente tem aí, por exemplo, TD é o tempo derivativo, TI é o tempo integral, MV é a saída do controlador, o M0 é a saída do modo manual do controlador, KC é o ganho proporcional, né? Então você tem o KC, TD e o TI. O E é o erro do controlador. A ação derivativa também é chamada de controle antecipativo, né? Você tem que acelerar, porque senão vai gerar um erro maior. A atuação inicia assim que surge o distúrbio, pois em caso contrário, o tempo de recuperação será demasiado grande. A gente tem, por exemplo, a churrasqueira, né? Você deixa o fogo apagar até acender novamente, avião perdendo altitude, carro 1.0 no morro, etc. A gente tem aqui o diagrama de blocos, né, de um controle PID, tá? O set point vem aqui, a realimentação trazida da saída para cá, como tem o negativo, a realimentação negativa, e depois o set point com o valor da saída vai gerar o erro, que é o Ezinho. Esse erro ele passa por um controle proporcional, Kp, vezes o erro em função do tempo, pelo controle integral, né? É o Ki, constante de integral, da integral do erro em função do tempo, tá? Na variação do tempo. E a derivada, tá? É o dE sobre dt aqui. O Kp é o ganho proporcional, a ação proporcional ao erro, na mesma proporção que o erro aumenta, você gera o valor para corrigir. O Ki é um ganho integral, tá? Gera uma ação mais lenta, tá? Para suavizar o processo não ficar muito oscilatório. E o Kd é um ganho derivativo com ação rápida, ele tem que prever a situação. Gerou um erro muito grande, se ele for aplicar somente um proporcional integral, ele vai demorar muito, eu preciso acelerar, aí tem um tempo derivativo. Esses três valores aí, que cada processo você vai ter um valor para cada um deles. Tá? A gente trabalha aí nos processos com Kp, que é o ganho proporcional, nível integral é o TI,
E a nível derivativo é o TD, são tempos mesmo em segundos. Dúvidas, perguntas? Falem comigo. A atividade 2 está aberta, ok? Dá uma olhadinha nela para ver se vocês vão ter alguma dúvida. Tá? Então, eu vou falar sobre o servo semana que vem e o processo batelada. Tá? Se tiver dúvida, manda uma mensagem para mim, pode colocar no fórum lá, fique à vontade. Sem dúvidas aí. Então, eu vou encerrar a gravação, mas eu vou continuar um pouquinho aqui na sala se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, tá? Desejo a vocês uma excelente semana, tudo de bom para vocês. Não esqueçam de olhar a atividade 2. A quaisquer dúvida, estou à disposição. Uma excelente semana para vocês e até semana que vem.